Olá, crianças! Peguem a apostila Trilhas Azul. Hoje nós vamos iniciar com a aula de Ciências, página 170. 170. As plantas e os seres humanos. Opa, hoje é dia 22. Esqueceu, tia, da data? 22 de abril. No Brasil, existem comunidades que vivem próximo aos rios e que extraem recursos do ambiente para seu sustento. Essas comunidades são chamadas ribeirinhas. Na Amazônia, os moradores da comunidade Jamaracá se alimentam dos peixes que pescam no rio e da mandioca que cultivam. A imagem aqui é representada pelos ribeirinhos da comunidade de Jamaracá, trabalhando na produção de farinha de mandioca. Os moradores da comunidade de Maguari, no Pará, utilizam as folhas de uma palmeira conhecida como curuá-pixunã para cobrir suas moradias. Esta imagem aqui representa um ribeirinho da comunidade Maguari preparando a folha de uma palmeira que será utilizada na cobertura das moradias. Com esses exemplos, podemos perceber que o ser humano utiliza as plantas para diversas finalidades: alimentos, bebidas, roupas, combustíveis, móveis, entre outros produtos. Podem ser feitos a partir de partes de algumas plantas. Muitas vezes, o ser humano extrai da vegetação nativa do ambiente as plantas de que precisa. No entanto, também cultiva plantas para obter os materiais de que necessita. É o que veremos a seguir. Então, aqui, eles estão utilizando o que para fazer a farinha? A mandioca. E aqui, para cobrir a moradia? A folha de uma palmeira. Página 171. Extrativismo vegetal. O extrativismo são os recursos naturais de origem mineral, animal e vegetal que a gente extrai das plantas para uso próprio. Como vimos na página anterior, os moradores das comunidades ribeirinhas obtêm da vegetação nativa muitos materiais de que precisam para construir casas e barcos e fabricar produtos. A retirada das plantas ou de parte delas da vegetação nativa, ou seja, da vegetação que não é cultivada, é chamada de extrativismo vegetal. Então, o extrativismo vegetal são partes de plantas ou plantas que são retiradas alguns extratos naturais dela, e essas plantas elas não são plantadas pelo ser humano, elas são nativas, naturais. Por exemplo, do caule da seringueira, o ser humano extrai o látex, material utilizado para a produção da borracha natural, utilizada em balões de festa, por exemplo. Então, aqui nós temos um caule de uma seringueira, eles vão raspando esse caule e esse branquinho aqui, essa cola que sai, é o látex, é a borracha. Das folhas da carnaubeira é possível extrair uma cera, que é utilizada em diversos alimentos, tintas e medicamentos. Além da carnaubeira, outra planta fornece óleos, que podem ser utilizados na fabricação de medicamentos, na alimentação, como os óleos de coco, de dendê e de girassol. Aqui nós temos o óleo de dendê, que é muito utilizado na culinária baiana e angolana. Página 172. O cultivo das plantas. Veja a fotografia abaixo. O que nós estamos vendo aqui? Uma pessoa cultivando plantas. O
O que a pessoa da fotografia acima está fazendo? Ela está fazendo uma horta, plantando, né? O ser humano pode cultivar as plantas para obter matéria-prima e alimentos. Em geral, o cultivo de plantas é realizado em hortas, pomares e plantações. As hortas são locais nos quais se cultivam plantas como alface, agrião, cenoura, couve, repolho, batata e tomate. E os pomares são locais onde cultivam principalmente plantas frutíferas, como laranjeira, macieira, limoeiro e videira. Então, aqui nós temos a imagem de uma horta e aqui de um pomar. Curiosidade, página 173. Uma horta comunitária. Andando pelo bairro onde mora, Amanda encontrou um terreno público que estava sendo utilizado para o descarte incorreto de lixo. Preocupada com os problemas que esse lixo causaria, ela reuniu os moradores do bairro e, com a autorização da prefeitura do município, criaram uma horta comunitária no local. A horta comunitária é um local onde se cultiva diversos tipos de plantas. Então, quando fala comunitária, crianças, toda a comunidade participa, geralmente utilizadas na alimentação. Essas hortas são mantidas com o trabalho coletivo de pessoas da mesma comunidade. Os alimentos colhidos na horta comunitária são distribuídos entre as pessoas da comunidade. O que sobra pode ser doado ou vendido para auxiliar na manutenção da horta. Então, as pessoas cultivam, as hortaliças e elas recolhem essas hortaliças para uso próprio, para venda e para doação. Como o acúmulo de lixo nos terrenos pode prejudicar a saúde da população? Antes de ter a horta aqui, era um terreno que era baldio, que não tinha nada, só mato, e as pessoas jogavam lixo. O que isso pode prejudicar na nossa comunidade? Pode ter criadouros da dengue, bichos peçonhentos como escorpião, cobra. Então, o terreno foi limpo e foi construída a horta. Alguns projetos sociais têm como objetivos a criação de hortas em comunidades de baixa renda. Comente a importância desse tipo de horta nessas comunidades. Então, as comunidades mais pobres, além delas estarem limpando a área, para construir a horta, elas preparam, produzem e colhem esses alimentos para a sua comunidade. Vamos para a página 174, hidropônia. Se você fosse plantar um vegetal, onde você o plantaria? Claro que a gente pensa que logo na terra, Mas vamos ver outros modos de plantio. Ao responder essa questão, geralmente lembramos de locais que têm solo, como vasos ou terrenos. No entanto, algumas técnicas permitem que plantas como alface, rúcula e morango sejam cultivadas sem o uso do solo, da terra. A hidroponia é uma dessas técnicas. Aqui, imagine plantas sendo cultivadas em tubos plásticos onde circula uma mistura de água e nutrientes. Essa é a técnica da hidropônia. Nela, as raízes das plantas ficam em contato com essa mistura, que fornece os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. Então, estão vendo aqui, são canos. Dentro desses canos tem água e nutrientes, não tem terra. Tá vendo os caninhos aqui? Então, a água vai circulando e a raiz da planta fica em contato com essa água e ela vai crescendo. Até agora conhecemos as hortas e os pomares. No entanto, a maior parte dos alimentos produzidos no Brasil é cultivada em plantações. As plantações ocupam terrenos grandes de dimensões, nos quais geralmente são cultivadas plantas do mesmo tipo, como milho, soja, trigo e algodão. Aqui na nossa região, qual é a maior parte da
das plantações que nós temos nos terrenos? A cana-de-açúcar, muito bem. As plantas cultivadas em plantações podem ser utilizadas diretamente na alimentação ou como matéria-prima na indústria de alimentos. O arroz, por exemplo, é utilizado diretamente na alimentação. Já a soja pode ser usada como matéria-prima da fabricação de óleo, leite e suco, por exemplo. Então, nós temos aqui uma plantação de soja no Paraná. Página 175. As plantações também podem fornecer matéria-prima para outros tipos de indústrias. O algodão, por exemplo, é utilizado para fabricar tecidos. Já a cana-de-açúcar é utilizada para produzir alimentos e combustível. Aqui nós estamos vendo uma plantação de algodão em Goiás. Há também as plantações que fornecem madeira para a produção de papel e de móveis. Aqui nós temos uma floresta de eucalipto que são cultivadas pelo ser humano. Os eucaliptos são cortados e os troncos são levados para a indústria. Na indústria, a madeira serve de matéria-prima para a produção de papel. Então, nós vimos a horta, o pomar e as plantações.